Voltamos. Agora, porém sem musiquinha. Que pena, escolhi essa música com tanto carinho. Mas o Lulu Santos não deixou os direitos autorais, derrubaram nossa live, gente. Que coisa triste. Sniff. Ai, Fafá. Avisa pro pessoal no grupo lá que caiu. Caiu, mas já voltou. Deixa eu anotar aqui. Voltemos. O Instagram derrubou, quer dizer, por conta de alguma cobrança de direitos autorais. Uma pena, porque essa música tem tudo a ver com essa parte da nossa jornada do herói, né? Fala da dualidade, da luz e sombra, do momento de se recolher, fala que nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncios e sons, né? Esses silêncios e sons são movimentos e pausas. Existe desenvolvimento, existe crescimento no silêncio, né? Então, a gente vem com a intenção da música do mesmo jeito, né? Ele é que tá perdendo fazer parte da live. Adorei! É isso mesmo, né? Porque a gente tá prestigiando aqui o autor, né? Trazendo essa analogia tão bonita com a nossa jornada do herói, falando aqui, né, da aproximação da caverna profunda, o caminho das provas. A gente sai da área dos testes, de conhecer os nossos aliados, os nossos inimigos, compreendendo a sincronicidade, compreendendo que os nossos maiores inimigos são os nossos próprios inimigos internos. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é a aproximação da caverna profunda, o caminho das provas, onde a gente precisa olhar para dentro, sair do movimento externo e vir para dentro. E eu trouxe essa canção tão linda falando disso, né? De que nós somos feitos de silêncio e sons, dessas pausas, e vem lá e vão derrubar nós, quando a gente está usando tão poeticamente, né? Uma música tão linda, tão conhecida, mas trazendo para dentro da nossa jornada do herói. Realmente, quem perde assim são eles. A vida é mesmo assim. E às vezes a gente cai. É isso aí, né? Derrubaram nós, mas nós está de volta. Mas estamos vindo com essa mesma noção, né? Com essa mesma intenção. Então tá tudo certo. Eu vou aproveitar para já chamar a Soninha. A gente vai ter a live em 2 tempos hoje. Hoje nós vamos falar, né, dessa, como eu acabei de dizer, nós vamos sair. Ontem nós explicamos sobre os testes aliados e inimigos e o que é a sincronicidade. Qual é esse step, né? Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? A Fafá falou que tá sem som. Vocês estão ouvindo eu? Tá tudo certo aí? Tá com som, né? Fafá, aumenta o som. De repente você apertou alguma coisa e desligou ou abaixou, tá? Bom, eu tô falando, ela não vai ouvir, né, gente? A louca. A louca do plantão. Alguém escreve aí pra ela alguma coisa, tipo, tenta aumentar o som. Ah, que bom. Então, nós vamos fazer essa live em 2 etapas. A primeira etapa é onde a gente vai agora, eu vou chamar a Soninha para pedir para ela falar um pouquinho da própria jornada dela. Então, uma partezinha da live vai ser ela falando um pouquinho da jornada dela. Como foi sair da zona de conforto, como foi fazer o movimento e onde ela sente que ela tá nessa jornada, né? E depois eu vou seguir sozinha na live fazendo essa explicação sobre como eu saio do Step 6, que foi o que nós falamos ontem, sobre os testes, os aliados, e identificar os aliados, identificar os inimigos, e como a sincronicidade tem tudo a ver com isso. Nós tratamos disso ontem, foi super bonita a nossa live. Nós já estamos preparados, então para quê? Para compreender, né, esse momento caverna. A aproximação da caverna profunda e do caminho das provas. E aí, de fato, os testes, a aguinha com açúcar, né? A coisa assim do... Peraí, não tô tão maduro. Agora vem o momento de amadurecer, né? E nós vamos
falar isso então nesse segundo momento e vamos falar desse momento de caverna na nossa jornada, que todos nós passamos. O que é legal pensar na jornada do herói? É pensar que é uma forma, né, de viver um caminho extraordinário e que esse caminho não é sempre só de coisas boas. E a gente entendendo o processo, a gente não se assusta com ele. Eu vou chamar agora, então, a Soninha para ela falar um pouquinho desse momento dela, né, na jornada do herói. Já está convidadíssima. Boa tarde, Glauce, meu amor. Meninas, animadas para o retiro? Eu tô super. Muito, muito, muito. Oi, boa tarde. Chegamos. Como que você tá? Entramos. Tô bem, tá muito bem. Quase atrasei para a live aqui, tava num atendimento que acabou se estendendo. Eu falei, eu preciso desligar porque tem live já. Mas deu tempo, deu tudo certo, tudo certo. Que bom, tá tudo na sincronicidade. Os nossos aliados estão mais tudo perto como dos nossos tem que ser. Não tem dúvida. Tudo providencial. Isso, tava atendendo o Jorge, acabou de entrar. Isso aí, Jorge. Agora vem acompanhar a live. Jorge, bem-vindo. Muito bom, muito bom. Então, Soninha, eu estava explicando aqui para o pessoal, né? Nós estamos no meio da jornada do herói. Falamos aqui sobre, até agora, nós falamos sobre o step 1, que é a zona de conforto, né? Que é a vida comum, aquele lugar onde a gente tem uma vida que funciona, mas a gente começa a sentir um vazio existencial, a gente começa a sentir que o que a gente está vivendo não basta, e aí a gente começa a questionar os porquês da nossa vida, como se de alguma forma dentro de nós houvesse uma voz, né, que estivesse dormindo e que ela começasse a dizer: é isso mesmo que você quer? É assim mesmo que você quer levar a sua vida? E aí ela começa a despertar algo em você que é um senso de aventura, né? Muitas pessoas vão ouvir e vão passar para o segundo step, que é o chamado à aventura, seguir o coração para tentar compreender aquilo que elas... Qual é o propósito de vida, começar a vislumbrar até um processo de autoconhecimento. Quem sou eu, né? O que eu desejo, quais realmente são as minhas vontades, a minha fome, qual é o meu propósito, quem sou eu nesse mundo, eu estou colaborando nesse mundo como? Muitas pessoas conseguem se animar e se motivar nesse processo de se jogar numa aventura, começam a ler, a fazer cursos, né? Começam a ser picado pela curiosidade de entender que o mundo é um pouco maior, a tentar aumentar o seu próprio repertório. Tá cortando para mim? Certo? Será só? Tá cortando? Aqui acho que tá tudo bem. Então vamos sentindo. Vamos lá. Eu tô só fazendo uma recapitulação para o pessoal entender, né? Então, o Jorge falou, uau, já fui e já voltei, estou aqui. Eu não sei se ele está falando da jornada do herói ou se ele está falando de cair e voltou. Mas, seja na live, seja na jornada do herói, a gente vai fazer esse caminho várias vezes, né? Nós vamos ter que fazer esse caminho muitas vezes. Depois, a gente tem o step da recusa ao chamado. São as resistências internas, quando a gente se coloca e percebe a nossa criança interior ferida, birrenta, dependente, ranzinza, controladora, que vai colocando empecilhos para que a gente conserve a alegria. E eu sempre disse que para seguir o coração, eu preciso ter alegria para viver, né? Então eu preciso estar alegre, eu preciso estar feliz. E depois nós falamos dessa zona do medo, né, que é a resistência, e depois, quando eu vou de encontro com o mentor, nós falamos sobre o que é mentoria, né, o que é encontrar o mentor. O mentor não necessariamente é um guru. O mentor podem ser livros, podem ser cursos, e principalmente é necessário que a gente tenha alguém que a gente possa conversar, né? Que a gente possa falar uma mesma linguagem, que possa nos orientar, alguém que esteja um pouco mais experiente
naquele assunto que está nos incomodando, naquele chamado que está nos provocando, né? Então, nessa provocação interna, alguém que já tenha passado pelo que eu já passei e que pode me dar a mão para me puxar, para que eu possa compreender e dar mais passos em direção à minha jornada. Depois nós falamos do cruzamento do primeiro limiar, que é a hora de aprender de verdade. E o que é aprender de verdade? É pegar todo esse conhecimento, pegar tudo que eu elaborei com o meu terapeuta, com o meu grupo de mastermind, com pessoas que têm expertises diferentes, nas mentorias que eu fiz, na terapia, e começar a pôr em prática, né? Começar a pôr em prática. Usar isso na prática, experimentar aquilo. O Jorge falou, nossa, complemento da leitura? Certeza, o universo não erra. Não, de jeito nenhum. E nós falamos ontem, né, da zona de aprendizagem, que é essa, que é o cruzamento do primeiro limiar, a hora de aprender, e falamos sobre testes, aliados, inimigos e sincronicidade. Nós entendemos ali que o nosso maior inimigo é o nosso inimigo interior, né? É a gente não governar as nossas próprias emoções. Quando eu estou desgovernada emocionalmente, eu me conecto com os inimigos externos. Quando eu estou equilibrada emocionalmente, governando as minhas próprias emoções, então eu começo a criar aliados. Eu vou entrar num processo de sincronicidade, onde eu vou me sentir extremamente abençoado. É uma sincronicidade tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Porque se eu estou em guerra interna, se eu não consigo estar em sintonia comigo mesma, e se eu estou conectada com o meu inimigo interno, eu vou me conectar sincronicamente com o meu inimigo exterior. E a mesma coisa ao contrário, se eu estou no equilíbrio, na gestão das minhas emoções, se eu estou fazendo o meu trabalho de gestão emocional, de transformação, eu então vou me sincronizar com as bênçãos, né, com os meus aliados, eu vou sentir uma aura de proteção dessa espiritualidade guiando, desse ganho de consciência, como se tivesse uma nuvem que te acompanhasse para te levar para o próximo, para a próxima etapa, que já é um caminho um pouco mais solitário, que é o que nós vamos falar hoje, né? Depois que você se colocar. Que é o caminho onde eu vou para dentro da caverna, passar pelos meus silêncios, pelos meus sons, olhar para dentro, reavaliar, pensar autonomamente sobre aquilo, fazer as minhas elaborações. Então, esse seria o passo 7. Você quer que eu fale todos para você ver onde você está ou você já fez isso? Acho que você já fez, né? Pode finalizar já a sequência dos passos? Vou falar. Depois nós temos o 8, que é aprovação suprema. Depois que eu entrei na caverna, né? Vou falar bem rapidinho, né? Depois que eu entrei na caverna, que eu olhei para as minhas sombras de forma muito mais profunda, que eu percebi que eu só vou modificar o exterior se eu modificar o meu interior, e aí quando eu consigo compreender isso, eu vou para a aprovação suprema, que é o encontro com o arquétipo da mãe. Que é o encontro com essa mãe dentro de nós, sendo mulher ou sendo homem, é o encontro com essa sombra. Se for o homem, é a sombra do feminino, que a gente chama de ânima. Se for na mulher, é a sombra masculina, que é o ânimos, né? Mas o ânimos na mulher a gente vai tratar no outro step, que é o encontro com o pai. Mas falando do homem, é o encontro dele com a sua ânima, né? E a mulher encontrando também com essa ânima, mas no sentido do arquétipo do seu próprio feminino e daquilo que ela recebeu, né, da sua própria mãe. E olhar, então, para esse lugar, superar essa mãe. O que é superar a mãe? É matar a mãe? Não. Superar essa mãe é colocar essa energia feminina no lugar onde ela precisa estar, compreendendo e aceitando toda a sequência de lógica vivida da nossa ancestralidade, estando, então, em harmonia com essa energia feminina. Nós vamos falar isso bem mais aprofundado. Depois nós temos o passo 9, que é a recompensa, que é a sintonia com o pai. E aí a gente começa a entrar na zona de superação. Quando eu consigo ficar em harmonia com o meu feminino,
com o meu processo criativo, com o meu processo de sensibilidade, eu começo a estar pronto para encontrar a energia do poder, a energia daquilo que me move para a minha recompensa, para receber aquilo que me é de direito, para receber a minha herança, para receber a minha recompensa sobre todo o esforço que eu vim fazendo nessa jornada. Tá? Depois nós temos o caminho, o step 10, que ainda é na zona de superação, que é o caminho de volta, a celebração. Eu começo a voltar para o ponto inicial, porque é um 8, esse caminho ele é feito como um 8 infinito. Então, nesse caminho de volta, eu começo a celebrar a minha conquista. Eu recebo a minha conquista, eu consigo emanar o meu brilho, eu fico extremamente solarizado, né? Tem sempre nessa ordem, sempre a mãe primeiro, sim, Fafá, porque a mãe é o berço de todas as dores. A mãe é a nossa gênese, né? A mãe é a nossa gênese. Você tem células, você tem sangue, você tem carne. É óbvio que a gente é carne do nosso pai também, mas nós fomos feitos, né, daquele material uterino, né, que vem com todas as marcas das lições de toda uma ancestralidade feminina. Por isso que primeiro a gente trata o feminino, porque sem o feminino eu não crio. Sem o feminino eu não tenho a criatividade. Eu não consigo ter recompensa se eu não sou criativo. Eu não consigo ir além, né, dentro do meu projeto de vida, se eu não sou um útero fértil, se eu não consigo gerar nada. Né? Uma pessoa que é infértil, um útero infértil, nós falamos disso ontem à noite, né? Não gera vida. Então, se eu não consigo gerar vida, como é que eu vou ganhar minha recompensa? Na energia do Pai. Né? Como é que eu vou ter o reconhecimento? Né? Como é que eu vou ter a minha recompensa? Como eu vou ser reconhecida por mim mesma e pelos outros? Se eu não criei nada. Não tem como. Depois desse caminho, né, da recompensa com o Pai, eu vou para o caminho da celebração, eu percebo que eu vou voltando de volta ao início. Né? Eu vou com essa etapa, né, essa camada da cebola resolvida, entre aspas, né? Mas logo em seguida eu vou ser jogada, se eu quiser entrar na zona de conforto e não sair mais dela, eu vou estagnar, eu não vou aumentar, porque a jornada do herói é a jornada da consciência do herói, é uma jornada consciente, é um caminho que eu escolho fazer, né? Então, na hora que eu chego de volta no ponto de partida, eu posso fazer uma escolha de continuar, de entrar num novo desafio ou não. Mas depois, então, desse caminho de volta da celebração, tem o passo 11, que é maravilhoso. Que eu fico toda... Gente, estou arrepiada, não sei se dá para ver. Acho que dá, né? Aqui, meu braço está todo arrepiado. O 11 é a ressurreição, a reconexão com um propósito maior. Quando eu recebo a minha recompensa, que eu falei assim, valeu a pena me ralar, me escangalhar, e aquilo te dá um power, né? Uma junção entre o teu feminino e o masculino que você fez, né? Entre o gerar e o poder de se sentir recompensado pelo que fez, você é instigado a um propósito novo no joguinho, a algo maior daquilo que você fez anteriormente. E é essa energia que a gente não pode perder. E aí a gente retorna para o ponto inicial com o Elixir, que é a liberdade. Cara, eu tô mais arrepiada ainda. Aqui. Putz, grilo. Por quê, gente? Porque a maior recompensa, o elixir da vida, é a liberdade mental, emocional, espiritual. Quanto mais livre eu sou, mais feliz eu sou. Quanto mais livre dos meus preconceitos, dos meus erros, das lembranças que me prendem ao passado, do meu sentimento de culpa, da minha natureza destrutiva, do egoísmo que me prende em mim mesmo, quanto mais eu me conecto com essa potência, né? Quanto mais eu sinto essa conexão, essa reconexão com o meu divino, com o poder desse divino que foi acionado, né? Eu sinto plena liberdade. Né? Eu quero ser livre dos meus erros, dos meus preconceitos, das lembranças que me prendem ao passado, do meu sentimento de culpa, da minha natureza destrutiva, do egoísmo que me prende. Essa é a liberdade do herói.
é ele não se sentir amarrado. E aí ele volta para o ponto inicial. E aí ele deveria ali existir, né, algo que ele falasse assim, agora eu vou para o próximo nível. E aí eu posso ficar na zona de conforto ou usar esse step número 1 como um novo ponto de partida. E aí vai ser a escolha que o herói vai fazer. Se ele vai continuar subindo ou se ele vai parar naquele lugar, né? É uma escolha que ele vai fazer. Então, agora que a gente fez uma passada pelos 12 todos pontos os caminhos, destrinchar até sábado, né? Até amanhã a gente vai falar, defenestrar todos eles. Vamos entender profundamente um a um. Eu queria que a Soninha compartilhasse com a gente, né? O que dentro aqui do Terapia em Ação, no trabalho que a gente tem feito, no Terapeuta Master, ela como mentora, uma pessoa extremamente capacitada, inteligente, que vem se destacando aqui com a gente na equipe. Como é que foi esse acordar dela? Essa mudança, né, de vida que ela tem feito? Quem conhece a Sônia de perto sabe do processo que ela fez, transição de carreira e uma série de coisas, né? Eu queria que ela falasse um pouco como foi essa jornada. E agora eu vou ficar quietinha, deixando ela dizer. Então, vamos lá. Até contextualizar aqui, porque eu pedi para você dar uma passada por todos os passos, né? Porque aqui na minha cabeça eu estava elaborando, a gente já tinha conversado, já tinha mandado para a gente já os caminhos todos, né? Sobre a posição que eu estou hoje. Mas eu queria só ter a clareza, até para compartilhar aqui com vocês, ao longo da minha história, assim, olhando todos esses caminhos, eu consigo visualizar claramente que eu já fiz essa jornada em outros momentos, né? Então, eu fiz essa jornada dentro da carreira corporativa, percorri, e aí quando eu cheguei ali a liberdade, então assim, cheguei numa função que para mim, assim, nossa, legal, bacana, é isso. Aí eu falei, não, isso aqui não tá legal, eu quero outras coisas para minha vida. E aí veio aquela sensação de, poxa, eu tô na zona de conforto, daqui eu não tenho para onde ir mais, vou ficar aqui quanto tempo e tal, eu preciso buscar mais coisa, eu preciso buscar fora alguma coisa. E aí começou a minha inquietação, né? Para quem não conhece a minha história, eu trabalhava no banco, trabalhava numa área MEI, fora da área de atendimento, né? E aí, em 2019, se eu não me engano, eu comecei o movimento dentro do banco ainda, né? Então, comecei a trocar de área, buscando outra função, buscando reencontrar esse chamado, né? Tentando sair da zona 1 ali para o passo 2, né? Sair dessa zona de conforto. É como se você tivesse feito uma jornada em busca da liberdade financeira, né? Você superou a escassez, você superou aquela base da pirâmide de Maslow, né? Que é sair do âmbito da necessidade. E teve que trabalhar todos esses arquétipos. Teve que, na área do bloqueio, trabalhar a criança. Você foi fazendo todo o processo que a gente vai sendo obrigado a fazer para completar. E você ganhou um tipo de liberdade, essa liberdade de não se sentir preso, né? Eu tenho a minha liberdade financeira, eu hoje me sinto uma pessoa produtiva, capaz de fazer o que eu quero. Mas e o próximo nível? O que agora minha alma clama? É isso. Mas, na verdade, o que é interessante é assim, ó, quando eu cheguei nesse chamado, né? Então, eu sentia um chamado interno que eu precisava buscar algo, mas eu ainda não tinha clareza do que era que eu estava buscando, né? A minha alma pedia algo mais, sabia que aquele lugar não estava legal, mas eu estava buscando. Fiz alguns testes, algumas experiências em lugares diferentes e cheguei à conclusão de que esse lugar não estava bom para mim, nenhum desses lugares que eu havia testado. E aí foi nesse momento que eu entrei para terapia com a Gel, já tinha algumas formações, tentando ser terapeuta da minha própria vida até então, né? Mas aí quando eu caí no consultório da Gel e realmente a gente começou... Congelou só para mim? Congelou para você? Congelou. Começa de novo. Você falou quando você foi para o consultório para começar o tratamento. Isso. Quando eu caí no consultório, assim, eu tinha muita teoria terapêutica, mas muita resistência a me tratar de fato, a olhar realmente quais eram os bloqueios, porque é que eu não saía desse step do chamado ali, que eu estava parada já há um tempo, buscando coisas diferentes, sem saber o que era exatamente que eu buscava, né? E aí, quando eu comecei a me tratar, e aí você vai descobrindo que muita coisa que você trouxe como verdade a vida inteira não fazia sentido,
E ela já me fez o desafio, não, você tá pronto, você pode começar a atender. Eu falei, não, mas eu nunca pensei em atender, né? Aí entrei nesse recusa do chamado, estamos lá. Não, não é para mim, eu não vou ser terapeuta, eu nunca pensei nisso. Eu fiz só para autoconhecimento. Quem sabe o dia que eu aposentar, como um hobby, como alguma coisa. Mas não, profissionalmente não era para mim naquele momento, né? Mas aí eu me encontrei com a minha mentora maravilhosa, que aqui vos fala, né? E aí eu comecei a compreender que talvez fosse possível, que talvez eu pudesse fazer algo diferente e que eu não estava no final do caminho, eu estava apenas recomeçando, era um recomeço, era uma nova jornada que eu estava trilhando, né? Então nesse momento que eu comecei a ter clareza de que não seria um voltar atrás, né? Porque o medo é esse, quando a gente fala em fazer transição profissional. E assim, poxa, eu já trilhei todo esse caminho e agora eu vou voltar lá no zero. Não, na verdade eu já estava perto do zero, eu já tinha passado pelo zero novamente, né? Eu já estava ali nesse reinício do ciclo, embora eu não tivesse clareza naquele momento. E aí, quando eu me dispus a isso, começou um novo movimento, né? Então, novamente, cruzando o limiar, tendo que aprender coisas novas, e aí vem a sede, né? A fome de aprender um monte de coisa, de estudar, de curso e coisa arada que a gente vai buscando para tentar fazer sempre melhor, né? Entregar mais e fazer com qualidade o que a gente vem fazendo. E aí vem testes, aliados, inimigos, sincronicidade, e tudo acontece meio junto, né? Meio misturado. E a gente vai superando etapa a etapa, tem hora que vem o medo, vem os questionamentos, excesso de questionamentos, né? De será que é por aqui, será que não é, será que estou fazendo certo, será que não estou fazendo certo, né? A dúvida das próprias capacidades, né? E a gente vai passando etapa a etapa. Caminho de provas, acho que a gente está trilhando juntos, né? Passamos aí várias provas. Eu me vejo muito hoje na aprovação no encontro com a mãe, assim, por várias questões que eu estou me dispondo a trabalhar nesse momento, vários desafios e bloqueios que estão surgindo, bloqueio de criatividade em alguns momentos, eu falo assim, meu Deus, cadê, né? Tava aqui, fugiu a ideia, eu preciso me conectar com isso, eu preciso trazer isso. E aí vem a autocomparação com a energia da mãe, com tudo que a mãe foi, né? As coisas que a gente vai trazendo para a terapia para ser trabalhada de mãe, né? E então eu tô nesse momento. E aí, assim, só que é legal a gente ter clareza dessa jornada, porque já vem, assim, uma expectativa de que eu estou no caminho certo, né? Não estou retrocedendo, eu estou avançando, eu estou trilhando essa jornada, né? E aí vamos... que você aprofunda, você sobe. Porque a gente está falando aqui das leis herméticas, né? Tudo é dual, tudo é polarizado. Então, quanto mais fundo eu vou em algo doloroso, mais ascensionada eu fico no meu lado de cura. Gente, eu estou toda arrepiada, eu não paro. Eu não paro, porque isso move o meu coração. Mexe. Isso que você falou é muito lindo. E uma observação que eu quero te fazer. Toda a equipe de trabalho, terapia em ação, basicamente está nesse mesmo lugar. É muito louco. Cada uma nos seus processos, né? Não significa que a gente já não tenha passado nesse lugar. É porque para cada etapa ou para cada tema, né, que nós temos na nossa vida, nós vamos ter que fazer um encontro com essas energias. A gente não cura tudo de uma vez relacionado ao nosso feminino nem ao nosso masculino. Às vezes a gente cura o nosso feminino ligado à reprodução, à questão da provisão, da terra. Às vezes a gente está lidando com esse feminino que é ligado à nossa sexualidade, ao nosso sentido do prazer. Às vezes a gente está lidando com esse feminino no âmbito da nossa sabedoria, né? A gente já passou várias vezes nesse caminho. E nesse momento, você consegue perceber qual é esse arquétipo da mãe que você está tratando? Ou ainda não está muito claro? Não, porque não está muito claro para mim, porque tem muita coisa voando aqui ainda. E é assim, interessante que tudo sobre a mãe, né? A gente acha assim, nossa, mas já tratei tanto, né? As questões com a mãe, mas aí daqui a pouco você esbarra uma coisa aqui, outra coisa ali, você fala, cara, mãe. Então tem várias coisas ainda que não estão muito claro qual é. Acho que tem coisas mal resolvidas de vários arquétipos de mãe aqui no meu campo, né? Mas se tivesse sido resolvido,
tu já não estava mais aqui com nós. Então, é um processo, é tão bonito isso, né? E outra coisa que eu acho legal quando a gente compreende a jornada do herói é a gente compreender que tá tudo bem, né? Que faz parte. É exatamente isso que eu acho lindo, fantástico, porque é o que eu falei ali antes, né? Quando surgiu a possibilidade de mudar de carreira, você fala assim, meu Deus, mas tudo que eu já passei, né? Vou deixar tudo isso para trás. Mas não, esse é o ciclo natural. Quando você chegar no topo, você começa do zero de novo, né? E vai trilhando. E aí, assim, o que eu percebo é uma espiral ascensionada esse 8, né? É o 8 Sim. do infinito, e o 8 do infinito eu tenho uma admiração e assim, tá na minha marca, né? É muito forte isso para mim. Porque ao mesmo tempo que você está recomeçando, você está continuando, né? É uma estrada que está te levando para algo maior. Então, assim, é lindo. E essa calma no coração, né? Que normalmente quando a gente não está mesmo entendendo o que é o autoconhecimento, a gente compra o autoconhecimento no sentido de assim, as pessoas iluminadas, as pessoas que têm consciência, elas são muito equilibradas, muito felizes, elas não passam por dificuldades. Isso não é real, né? Isso não é real, porque a desconstrução do antigo, a desconstrução, a cura, ela passa por inúmeros processos de perdas, de deixar para trás, de reconhecimento de coisas que foram feitas que não foram bem feitas, de mudança de hábito, de mudança de ambiente, né? Porque você acaba não cabendo mais naquele outro ambiente. Então, quando você percebe que, como você falou, cara, eu conquistei minha liberdade financeira, eu entendi que eu tinha esse poder, que eu tinha condição de construir uma carreira, que eu podia ter que eu tenho uma energia de executar as coisas na minha vida, que eu me senti segura, né? E aí me deu aquele vazio, você conseguiu olhar para isso e falar assim, mas está faltando alguma coisa. E a partir do momento em que a gente compreende que isso não é uma retroceder, mas que é uma oportunidade para ir para um próximo nível, só que para isso eu preciso construir, eu preciso dar o primeiro passo, um pé depois do outro, eu preciso sair da zona de conforto em que eu estou, porque a partir do momento em que eu recebo a minha liberdade, a minha recompensa, o meu elixir, eu quero também usufruir. E aí você passa um tempo ali naquele lugar, né, vibrando aquilo, curtindo aquilo que você conquistou, mas quando entra o vazio, precisa uma tomada de decisão. Eu vou arriscar ir para um próximo nível ou eu vou ficar aqui ainda que eu fique desconfortável? E essa foi o primeiro ponto, né? Você começou a sentir esse desconforto e graças a você estar no seu processo de autoconhecimento, porque você não foi para terapia, porque você não estava no processo, porque a sua alma estava pedindo. Então, quando você vai para o processo de terapia, ou para a mentoria, ou para sei lá o que é que você vá, e que você começa a perceber, não, isso não é retroceder, isso é começar algo novo, de novo. E essa é a grande beleza do movimento, porque quem não se movimenta, né, congela. E aí isso fica tão mais leve, né? Falar assim, tá tudo bem, que ainda exista amor para eu recomeçar, que ainda exista tesão para eu fazer mais, que eu ainda tenha libido, que eu ainda tenha energia para desejar mais da vida, para entregar mais, né? Para até, inclusive... Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você se sente, sistemicamente falando hoje? Como você se vê como mãe, como filha, né? A partir do momento em que você conquistou essa primeira... Estamos falando da transição da tua carreira, né? Vamos colocar como se fosse essa primeira rodada. Como você se sentiu sistemicamente dentro da sua família? Qual foi o alívio que te deu, né? Eu sei qual é, mas eu quero que você fale. E depois, quando você resolveu entrar nessa jornada, como é essa nova relação sistêmica, né? Com a forma como você vê a sua mãe, como você vê os seus filhos. Fala um pouquinho disso. Nossa, tem muitas coisas acontecendo nesse inteirinho, né? Quando eu digo que já foi trabalhado muita coisa sobre a mãe,
Porque, assim, por muito tempo eu me coloquei no lugar de mãe da minha mãe, né? Assim, de resolver as coisas para ela, de achar que precisava cuidar dela. E isso acho que foi uma coisa que a gente já olhou de uma forma muito profunda, já fizemos vários movimentos, né, sobre isso. E então, assim, hoje eu me vejo mais no lugar de filha, né? E aí até por isso eu achava que já estava tudo resolvido, mas ainda tem coisa para ser olhada, tem coisas para serem compreendidas ainda nesse processo. Mas acho que até em relação aos filhos, né? Eu sempre coloquei muito peso nas coisas. Então, a partir do momento em que as coisas vão para o lugar, que eu não sou mãe da minha mãe, que eu posso ser filha da minha mãe, eu consigo ser uma mãe melhor para os meus filhos, né? Eu consigo estar mais inteira, mais participativa nas questões deles. Então, é um movimento que acontece simultaneamente, né? Quando você se resolve e se coloca no seu lugar no sistema, o que está abaixo de você também entra no equilíbrio. Fica mais leve, né, Soninha? Porque também, fica mais leve, exatamente. Para a gente se colocar no lugar de filho, a gente também tem que admitir que é normal que a nossa mãe não seja perfeita. E aí, quando eu aceito uma mãe não tão perfeita, eu também aceito as minhas próprias imperfeições quanto mãe, né? E aí fica mais leve. Faz sentido isso? Exatamente. Total sentido. Total sentido, exatamente. É mais fácil compreender que, assim, minha mãe fez o que ela podia, o que ela conseguia naquele momento, e da mesma forma eu estou fazendo o que eu posso e o que eu consigo em relação aos meus filhos, né? E que nem sempre eu vou ser uma mãe perfeita, e sim, erro várias vezes, e perco a paciência em vários momentos, e tem muita coisa deles que eu não compreendo, mas sempre no intuito de acertar, né? Sempre tentando fazer o melhor de acordo com aquilo que eu estou. Então, quanto mais curada eu estou, mais eu acerto, né? Porque eu tô com essa leveza, essa tranquilidade de olhar para eles como filhos, realmente, né? Muito legal, né? Porque aí você também começa a não... Porque qual é o problema quando sistemicamente a gente ocupa o lugar da nossa mãe? É que quando a gente vai ter um filho, a gente automaticamente acaba tentando colocar algum dos nossos filhos no lugar da nossa mãe. Porque a gente quer experienciar ser filho, né? Então, é como se você meio que ficasse propagando algo que não é saudável para o sistema. Então, alguém precisa tomar a consciência, né? Dentro daquele sistema, o que precisa parar. Então, eu achei bem legal, assim, é legal de perceber, claro, a gente é uma equipe, mas perceber que, como nós hoje temos um projeto em comum, né? Onde vocês colaboram ativamente na construção desse projeto, o quanto é interessante ver que todas vocês, de alguma forma, estão trabalhando algum arquétipo ligado a essa mãe, ligado a isso, né? É muito legal perceber, porque tudo isso é a sincronicidade do quê? Dos aliados, certo? Porque quando eu consigo... Cada step desse não significa que eu vou abandonar o anterior, mas quando eu passo pelo mentor, eu posso continuar sendo mentorada, eu começo a mentorar também, né? Quando eu consigo passar pela zona do medo, que eu consigo entender que o meu próprio aliado sou eu mesmo, eu começo a me sintonizar sincronicamente com outros aliados, e aí esse processo não termina nunca. E é por isso que muitas vezes, quando você está num processo de mastermind, que é mais do que a gente está como equipe, que é uma troca, né? Eu sou mentora, mas eu também coloco vocês como pessoas especialistas que também trocam, eu também escuto vocês, nós trabalhamos juntos, né? Nesse processo, é o processo de sincronicidade, é meio que como a gente pudesse estar no mesmo lugar, no mesmo processo, dentro da jornada desse projeto comum, desse projeto conjunto, né? E onde a gente vai, então, estar trabalhando esses arquétipos desse feminino, nesse momento, né? Cada uma vai estar, então, encarando aí a sua aprovação suprema, que é o encontro com esse feminino, com essa mãe, seja com a anciã, né? Seja com a menina, seja com a sexualidade, a mulher sensual, a mulher que está conectada com o seu prazer, seja qualquer uma das facetas desse feminino, nós vamos estar passando várias rodadas aí
né? Exatamente. O que eu senti de falar ainda, assim, ó, minha mãe já é falecida e ainda assim eu estou trabalhando. Então, às vezes a pessoa tem a crença de que, eu não tenho mais como me resolver com a minha mãe. Não se trata de se resolver com a mãe, mas de resolver a mãe dentro da gente, né? De olhar para esses fractais nossos com a mãe e da mãe com a gente. Então, assim, nunca é tarde para começar esse processo, essa busca, né? Não, porque se tá marcado, né? Como a gente falou ontem na live, vocês falaram também tão belamente, que todas as dores, amores, horrores, belezas da nossa ancestralidade, das nossas avós, das nossas mães, estão marcadas nesse segundo coração que é o nosso útero. Então nós temos toda essa conexão com essas almas, né? Através do nosso próprio corpo, através do nosso campo mórfico. Nós temos acesso a essas energias. Elas nunca vão estar longe de nós, né? Fazem parte da nossa construção morfológica, de tudo aquilo que nós apresentamos no mundo. E cada vez que você vai harmonizando partes suas, você está, como a gente não acredita em tempo e espaço, a gente está no tempo e espaço porque nós estamos na 3D, mas a partir do momento em que nesse momento eu harmonizo algo dentro de mim, vai alterar futuro e passado. Vai trazer felicidade aos do passado, vai trazer luz aos do passado e vai trazer um caminho mais aberto, um caminho menos penoso aos do futuro. Nós afetamos o passado e o futuro automaticamente nesse ganho de consciência sistêmica. Deixa eu ver aqui. A Regina colocou verdade, Soninha, a minha também, e os processos foram trabalhados até depois que ela faleceu. Isso é muito, nossa, isso é muito importante, né? Isso que a Soninha e a Regina estão trazendo. Porque não há desculpas, né, para a gente não fazer a nossa jornada. Não importa. A gente vai se ajustando, a gente vai se harmonizando, e tudo é de dentro para fora, né? A gente vai fazendo esse processo tão bonito. Soninha, queria te agradecer. Tem mais alguma coisa para falar? Eu que agradeço a oportunidade. Não, acho que falamos bastante já, né? Deixar já eu concluir aqui os passos da jornada, mas agradecer o pessoal aí, né, pela audiência e convidar mais uma vez todo mundo para estar conosco lá no Retiro, porque vai ser lindo, né? Nós só temos muitos movimentos de cura. 3 vagas. Só temos mais 3 vagas para o retiro. Então, está na hora de correr. Quem está pensando, está na dúvida ainda, é hora de decidir e correr. É hora de decidir. Temos só 3 vagas. Então, quem tiver afim de participar, bora escangalhar com os traumas. Bora com a gente. Vamos fazer gente, até mais. Você não precisa sair se não quiser. Se quiser, pode desligar, mas se quiser continuar aqui, comigo não tem problema. Eu vou falar um pouquinho, então, dessa questão da caverna, né? E a caverna não é um lugar necessariamente ruim, né? Então, nós falamos ontem dessa questão dos testes, aliados inimigos e sincronicidade, que eu acabei dando um exemplo aqui, falando com relação à nossa própria egrégora, né? Como a gente está sincronizado, estamos juntos, né? Fazendo um trabalho, como eu tenho falado para vocês, como a questão de ter um grupo, de ter pessoas dentro da sua frequência, dentro dos seus desejos, dos seus anseios, que estejam com você, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente mantenha essa sintonia, né? Que a gente consiga cada vez mais, estando em contato com o gerenciamento das nossas emoções, do nosso aliado interno, né? Equalizando todos os processos emocionais que vão explodindo dentro de nós com as experiências. E aí, então, eu vou aumentando a minha gama de sincronicidade, ganhando outros grupos, também me sintonizando com outras energias, com outras frequências, enquanto, ao mesmo tempo, contudo, todavia, eu acabo tendo que ir para o processo de aprofundamento, que é o enraizamento de todo esse conhecimento, e que eu faço ele dentro da caverna. É meio que como eu voltasse para o útero. Só que é um útero muito mais seco, né? Como assim? Porque é um lugar
que não tem conforto. O útero da nossa mãe é um lugar de conforto. É um lugar onde está tudo quentinho, tem aquele líquido, né? Tem todo aquele fofinho, a gente recebe o alimento, a gente fica ali esperando aquele nosso desenvolvimento. Mas dentro da caverna é o caminho de um útero, de um lugar hermético, de um lugar dentro de nós mesmos, que faz com que a gente tenha que recolher os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções e olhar para dentro, para a sombra. É o encontro com a nossa sombra num nível mais profundo. O que de todo esse caminho que eu estou fazendo, se eu não olhar agora e se eu não aceitar agora, né? O que vai me impedir de ir para o próximo passo? Né? É o lugar dos questionamentos. É o lugar onde o herói faz uma pausa, onde ele interage um pouco menos. É o lugar onde ele retorna aos seus questionamentos iniciais para validar os desejos e os anseios. É o local de provar para si mesmo quais são as minhas próprias intenções com isso, aonde eu quero chegar, é legítimo isso que eu estou desejando, eu estou agindo certo, eu estou fazendo tudo a qualquer custo, ou eu estou realmente entendendo que eu preciso respeitar, compreender, né? É como se ele entendesse que estar dentro daquela caverna vai fazer com que ele olhe para as ferramentas que ele ganhou, para compreender para onde ele precisa ir, né? Entender quais são as habilidades que ele ganhou, para onde ele vai correr, qual o caminho que ele vai seguir, qual é a estratégia que ele vai montar, mas tudo isso dentro de um processo um pouco mais silencioso. Eu não vou ouvir tanto as vozes dos meus aliados, eu não vou ouvir tanto a voz dos meus mentores, e muitas vezes nesse lugar da caverna, os seus mentores também vão falar muito menos com você. Eles vão também se ausentar, porque eles entendem que é o momento da maturação. É como a semente dentro do solo, né? Quando você tem uma semente para brotar com força, para que realmente eu possa eclodir em toda a minha energia, na direção do que eu preciso ir, eu vou precisar de uma certa resistência, de um certo escuro, de um certo calor, de uma certa sensação de estar fechado em mim mesmo, para que eu possa, então, avaliar por onde eu vou, quais são esses caminhos. Nesse lugar é onde ele percebe as infinitas possibilidades que estão ao seu alcance, que as coisas você pode ter planejado lá no início da sua aventura que o caminho fosse de um jeito, mas é nesse lugar que você tem que acompanhar, que você tem que... Eu estou lendo aqui, vou acompanhando, falei acompanhar da Soninha. É nesse lugar que você vai ter que reavaliar, né? Porque muitas coisas que você planejou nesse lugar, elas não vão estar exatamente como você achou que ia estar. Eu falo muito isso sobre o terapia em ação, né? Eu tive esse momento de conflito do terapia em ação, porque eu falei, caramba, eu tinha achado que ia ser assim, assado, cozido, com ensopado, e de repente as coisas foram indo de um jeito, né? Era do jeito que tinha que ir. E eu tive que parar nesse momento para olhar para isso. Eu tive que parar nesse momento para olhar para dentro desse lugar, dessa caverna, né? Para que caminho eu vou? Com essas habilidades que eu construí, com todo esse conteúdo que agora eu tenho. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima estratégia? E eu só faço isso quando eu me permito me desconectar um pouco nesse ponto, né, no step 7, que é quando eu vou me encaminhando para essa caverna, uma caverna de maturidade, onde eu calo um pouco as vozes externas, onde eu paro um pouco de buscar conhecimento e vou digerir tudo aquilo que eu já recebi, vou olhar para tudo aquilo que já tem dentro de mim, ferramentalizar a minha própria vida para que eu possa, então, sair dessa caverna consciente do meu propósito. Entendendo que, apesar de que até nesse lugar onde eu cheguei, as coisas não foram exatamente como eu imaginei, elas foram magicamente conduzidas pelo processo da sincronicidade, da minha conexão com o meu inimigo interior ou da minha conexão com os meus aliados interiores, na gestão das minhas próprias emoções. E aí,
quando eu saio dessa caverna, eu saio altamente capacitado, instrumentalizado para ir, né, para a aprovação suprema, que é o encontro com essa mãe, que é o encontro com essa energia da criatividade, que é o encontro com essa energia do seu feminino em todos os seus aspectos mais profundos, seja você um homem ou mulher, porque nenhum projeto sobrevive a uma energia feminina desgastada ou mal resolvida, né? Então, dentro desse processo, dessa jornada específica que você está fazendo, você vai precisar ter um encontro com algum desses arquétipos femininos que precisam ser vistos, porque são tantos arquétipos femininos que fazem parte da nossa ânima, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Uma está a nível consciente, a ânima feminina está no nível da consciência, a ânima masculina está no nível da inconsciência da sombra, mas ambos, homens e mulheres, vão precisar entrar em contato com essa energia, né, da criação, essa energia da criatividade, essa energia de gerar vida, de dar vida às suas próprias ideias. Mas para eu conseguir ir para essa aprovação, eu preciso estar altamente instrumentalizado. Eu preciso já ter conseguido entrar nessa caverna e, dentro dessa caverna, entender quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Entender quais são os instrumentos que eu consegui forjar dentro de mim para lidar com as minhas próprias dificuldades. Compreender que, ainda que o caminho não tenha sido exatamente como eu planejei, ele foi exatamente como ele precisava ser. E que, nesse momento do presente, existe agora a força e a instrumentalização necessária para eu encarar a minha dificuldade no âmbito da minha criatividade, no âmbito da minha geração, no âmbito, né, de tudo aquilo que eu estou plantando para que aquilo gere, para que aquilo floresça, para que aquilo de fato se torne algo forte, não uma plantinha que vai nascer e vai morrer, mas uma árvore frondosa que dê frutos, que traga vida, né, para que a sua missão, para que o seu propósito de vida se cumpra. Nesse momento, você já não tem mais, dentro da caverna, você tira as certezas e as incertezas. É um momento confuso a caverna. É um momento de você tentar perceber, mas, meu Deus, eu tinha achado que era assim e não é. E nesse momento de confusão, então, você é capaz de, aos poucos, ir colocando as coisas no lugar, você silencia a mente. Como eu falei aqui, né, nós somos feitos de silêncios e sons, de pausas e movimentos. Então, nesse momento de pausa, é um momento de organizar. Eu tive esse momento de pausa agora no Covid, né? Eu tive esse momento de parar para organizar a minha mente, de ficar em silêncio, de fazer downloads de informações, de perceber qual é o meu processo de instrumentalização, de perceber aonde eu estava negligenciando o meu próprio projeto, de perceber que aonde eu estava deixando a desejar, aonde eu estava me traindo, onde eu estava traindo o meu próprio projeto de vida. Esse momento da caverna faz você fazer esse scanner, né? Para que você possa, então, ir se harmonizar ou superar os problemas desse feminino, para que logo em seguida venha a recompensa, né? Que é o encontro com o pai, com a energia da recompensa, com a energia da provisão, com a energia de receber por tudo aquilo que você trabalhou, né? Então, gente, esse espaço da caverna, esse momento da caverna, muitas pessoas sentem que quando entram nele, elas fracassaram. E não, você não fracassou porque você entrou na caverna. Você não fracassou! Deixa eu te falar, meu bem, você não fracassou. Você entrou na caverna porque você precisava ponderar tudo isso. Você precisava se instrumentalizar. Você precisava reavaliar. Você precisava perceber quais são suas fortalezas e suas fraquezas. Você precisava tomar as rédeas desse sonho. Você precisava avaliar daqui para trás onde foi que eu errei, o que eu preciso reformar em mim, o que eu preciso retomar em mim, o que eu amadureci, o que eu não amadureci. Então, esse é um momento um pouco difícil, porque ele não é tão solarizado, é um momento introspectivo, é um momento de você se fechar um pouco em você mesmo, mas é um momento fabuloso, é um momento de alinhamento, né, do seu propósito de vida com aquilo que você aprendeu,
com aquilo que você errou, com aquilo que você acertou, entendendo todo o processo e criando uma estratégia para lidar agora, né, com o verdadeiro plantio, em olhar para esse feminino e como eu vou tratar esse feminino na próxima parada. Como é que foi para vocês, gente? Vocês se identificaram? Onde é que vocês acham que estão aí na jornada? Tá fazendo sentido? Eu só peguei um impulso, um respiro. É isso mesmo, Regina. Como é que é para vocês esse momento? Né? Gente, como a Soninha falou aqui, como nós estávamos conversando, a coisa mais legal é a gente perceber que todos essas montanhas, esses declives, né? Toda essa sensação de que agora eu estou no ápice, agora eu estou embaixo, faz parte do movimento da vida, faz parte do movimento do aprendizado. Ir para fora e recolher, né? O movimento da ameba, é o movimento primordial da vida. É expansão e retração. O caminho do herói é feito de expansões e retrações, momentos solarizados, momentos lunares, momentos de claridade, momentos de escuridão. E todos eles têm função, né? Todos esses movimentos têm função. Gente, estaremos juntos amanhã, novamente, às 15h30, né? Amanhã eu vou estar com a Ellen e com a Shirley. Elas vão falar um pouquinho. Amanhã vai ser uma live um pouco maior, a gente vai estar mais relaxado. É sábado, vamos estar aqui batendo papo. E o que eu falei para vocês, nós temos apenas 3 vagas para o retiro. Então, se você está interessado em ir para a prática, né, nós estamos trazendo vivências que vão conectar você, né, com esse processo da jornada do herói. Nós vamos trazer dinâmicas, vivências, nós vamos tratar essa questão do nosso feminino sistêmico, nós vamos olhar para dentro disso tudo, vamos ter uma fogueira sagrada maravilhosa, vamos estar fazendo a yoga da voz, vamos estar construindo, né, um novo processo harmônico usando a voz, usando o nosso corpo, teremos exercícios, coisas muito práticas para ir desconstruindo essas couraças, né, energéticas que vão moldando a nossa vida muito mais no sofrimento do que na alegria. Então é hora de celebrar, é hora de ir para a nossa vivência, é hora de estarmos juntas, o quê? Encontrando os nossos aliados, encontrando pessoas que vibram na nossa frequência, para que a gente possa fazer uma transformação, uma transmutação muito mais efetiva e muito mais rápida, porque a gente precisa da energia do grupo. A gente precisa estar junto e caminhar junto. Ao mesmo tempo que a gente também precisa da nossa caverninha. Gente, um grande beijo. Amei estar com vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 15h30. Um beijo. Amo